O assunto de hoje é sobre ângulos. Vamos verificar como é formado o ângulo e o que é ângulo. O que é ângulo? Ângulos vai ser a reunião de duas semirretas distintas. Distintas quer dizer o quê? Diferentes, ok? Então, duas semirretas diferentes de mesma origem. Elas vão partir de um mesmo ponto, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a reunião dessas duas semirretas, a primeira semirreta se reunindo aqui com a próxima semirreta, com a segunda, partindo dessa mesma origem, formando aqui, ó, o ângulo. Elementos de um ângulo. Como que a gente consegue identificar o que compõe esse ângulo, tá? Esses elementos vão ser o vértice e os lados. O vértice é onde dá o ponto de partida desse ângulo, aqui representado pela letra V. Então, aqui, ó, eu tenho o vértice. Já os lados é onde a gente tem o ponto de início e o pontinho aqui final. O lado, ó, lado AV e o lado BV, ó. O lado, a gente tem a representação assim, ó, AV e o lado BV. Ou VB também pode, VB ou VA. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, a reunião desses elementos do vértice com os lados vai ser o nosso ângulo. Aí, tem uma reta que recebe um nome específico que vai dividir esse ângulo, que é formado por duas semirretas, em partes iguais. Qual é o nome dessa semirreta? A semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais, duas partes congruentes, é a bissetriz, ok? Então, aqui a gente tem a bissetriz. Eu tenho aqui o lado OA, o lado OB e tenho a bissetriz que está dividindo o ângulo em duas partes iguais, OC, ok? Na representação aqui, ó, tem o ângulo todo dividindo aqui em duas partes iguais. Por exemplo, se o ângulo AOB, ó, o ângulo todo aqui, ele vale 60 graus, se eu traçar uma semirreta, a semirreta OC, ele vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Logo, o ângulo AOC vai ser congruente ao ângulo COB. Se são duas partes iguais, cada ângulo vai ter 30 graus, ok? Então, vimos o que é ângulo, como esse ângulo é formado e qual é o nome da reta que divide esse ângulo em duas partes iguais.